Olá, crianças do Sesc Cidadania, alunos dos quartos anos. Vamos para mais uma semana da aula de ciências. O roteiro a ser cumprido é do dia 25 ao dia 29 do 5. Nós estamos entrando agora na unidade 2, vamos estudar água, solo e ser humano. Um novo conteúdo do capítulo 4, o solo e sua ocupação. Bom, para esta aula, você deve estar com seu livro didático aberto na página 50 e 51, iniciando unidade 2, água, solo e ser humano. É apresentado nas imagens algumas situações do cotidiano de algumas crianças e tem alguns questionamentos. Esses questionamentos vêm para a nossa reflexão no decorrer do estudo deste capítulo e desta unidade, ok? Onde há água nesta imagem? Será que ela é boa para beber? Você identifica desmoronamento de terra nesta imagem? Por que eles ocorreram? Por que uma parte do terreno foi coberta com lona plástica? Vamos descobrir juntos? Página 52. O solo e sua ocupação. É apresentado alguns questionamentos, né? Primeiro, vamos observar esta imagem. Olhem bem, as casas. Como que está esse solo? Há uma árvore caída, casas na beira do morro, vala por todos os lados, restos de materiais diversos, de concreto, né? As moradias apresentam-se amontoadas. Bom, é importante que vocês percebam que é uma forma de ocupação do solo. E essa imagem, ela apresenta tragédias que podem ocorrer em áreas de risco, que sofrem ação de fortes chuvas, né? E nós vamos agora avançar nesses conhecimentos para a gente entender como que essas questões podem ser evitadas. Na parte de baixo desta página, nós temos o bloco para iniciar. Todo o capítulo nós temos esse bloco. Então, ele também traz questionamentos para que, ao final do estudo deste capítulo, desta unidade, vocês consigam ver os conhecimentos que vocês não tinham e os conhecimentos que foram construídos e adquiridos com os estudos. Então, nos é apresentado os questionamentos. Você sabe explicar o que significa a palavra erosão? Bom, eu trouxe o significado para vocês. É o processo ou resultado de desgastar-se lentamente, uma corrosão. E na geologia é explicado da seguinte forma: desgaste da superfície terrestre pela ação mecânica e química da água corrente, das intempéries ou de outros agentes geológicos. Tem um outro questionamento: como podemos reconhecer uma área que corre risco de desmoronamento? Desculpe. Então, nós vamos também avançar nesses conhecimentos. Que cuidados você acha que os moradores e a prefeitura de uma cidade devem ter para evitar tragédias provocadas por desmoronamentos? Para a gente alcançar as respostas para esses questionamentos, nós temos que passar agora para a atividade prática. Vamos lá? Agora vamos para a atividade prática. As orientações na página 53. Apresenta duas crianças que prepararam uma mini montanha com uma mistura de terra e areia. E é proposto alguns questionamentos. O que você acha que vai acontecer com essa mini montanha depois que a chuva cair? Então, agora eu quero que vocês deem a pausa de 1 minuto na videoaula e pense sobre o seu palpite. Qual a sua opinião sobre o que vai acontecer com a mini montanha? Então, vamos prosseguir? Olá, crianças. Aqui é a professora Márcia Cabral. Então, vamos lá. Atividade prática para vocês acompanharem. Nós estamos aqui hoje para desenvolver a experiência prática do nosso conteúdo agora desta semana, tá bom? Sobre solo. Então, fiquem atentos aí. Eu me preparei, fiz um morrinho de terra ali
Aqui eu tenho o meu regador que eu fiz através de um tutorial que eu encontrei na internet. Depois eu mostro para vocês. Funciona mesmo para ajudar a mamãe, a vovó, o papai e o titio a aguar o jardim. E vamos lá para os resultados dessas experiências, tá bom? Molhem o mini morro, né? Simulem a chuva a uma altura e com ele sem proteção nenhuma, ok? Então acompanhe aí. Então é isso, crianças. Olha só, quem parou aquele minuto lá para refletir e acertou? Quem deduziu que escorreu terra, esparramou terra, desmoronou a terra, deslizou a terra. Só que é importante vocês usarem os termos corretos, lembra? Sempre eu falo isso para vocês na sala. Nós sempre vamos estar tendo contato e de ampliação do nosso vocabulário com os termos adequados, os termos científicos. Ocorreu então o desmoronamento ou deslizamento de terra. Na página 54, nós temos um novo tópico, áreas de risco, vamos evitá-las? Apresenta uma conversa com um agente da Defesa Civil para aprender e reconhecer o que são áreas de risco. Alguns locais têm maior chance de sofrer desmoronamentos do solo do que outros. Eles podem ser considerados áreas de risco. Áreas de risco podem ser monitoradas por agentes da Defesa Civil. Leia a entrevista a seguir e fique sabendo mais sobre o trabalho desses profissionais. Então, com a palavra, o que é Defesa Civil? É um órgão do município que desenvolve um conjunto de ações destinada a evitar ou diminuir os desastres, preservar o ânimo da população atingida por desastres, restabelecer a normalidade dos locais afetados. Órgão, o significado da palavra órgão, que não é o mesmo significado de órgão de um corpo humano, né? Então, para vocês entenderem, é interessante, né? A gente está observando essas palavras que têm um sentido, dependendo do contexto, outro sentido. Então, órgão é uma entidade que exerce funções de caráter social, político, administrativo. Refere-se à organização. As crianças podem ajudar a Defesa Civil? As crianças, olha só. As crianças têm um papel importante nas ações preventivas da Defesa Civil. Por exemplo, se você não joga lixo na rua, está evitando o entupimento de bueiros. Assim, contribui para que não ocorram enchentes. Como podem ser reconhecidas as áreas com risco de desmoronamento? Áreas de encosta, de morros que estejam desmatadas ou ocupadas com construções feitas fora das normas de segurança. São áreas com risco de desmoronamento. Em geral, quando ocorrem fortes chuvas, o solo dessas áreas vai por água abaixo. Como esse problema pode ser resolvido? Para melhorar a situação, é preciso oferecer moradias em locais seguros para as pessoas que habitam áreas de risco. Outra possibilidade é urbanizar os morros que já são habitados. A urbanização dessas áreas inclui a realização de obras que diminuam o risco de deslizamentos de terra, como fazer os cortes do morro em níveis, fazer muros de arrimo e fazer canaletas para o escoamento da água de chuvas. Bom, a urbanização dessas áreas, crianças, quer dizer, não é só urbanizar, construir casas, não é isso. É fazer construções de forma adequada que venham a proteger o solo. Então, eles citam alguns exemplos, né? Que é construir canaletas para que aonde a água vai escorrer com uma maior força, ela tenha a proteção de um cimento, né? Algo que é feito preparado mesmo para o escoamento da água, que vem com muita força, e assim não faça uma destruição daquela parte do solo.
né? A outra forma de urbanização é fazer desníveis do morro, aqueles recortes, que faz o morro também dar uma quebrada na força da água das chuvas. Muros de arrimo, que são paredões de concreto, também todos pensados e elaborados por engenheiros que proporcionam a proteção desse solo. E como nós vimos lá na abertura da unidade, um exemplo é cobrir o solo com lona. Assim, a lona, ela pode dar uma forma de permeabilização naquele momento, ela é uma atitude paliativa, ela não resolve o problema, ela é uma atitude emergencial, né? Mas já tem umas formas hoje em dia, de acordo com as pesquisas que eu fiz, de permeabilização desse solo com essas lonas, que elas têm uma durabilidade maior e uma proteção maior daquele solo. Então, tem locais que eles fazem os recortes no solo e também aplicam uma lona, impermeabilizando aquela área de risco. O que faz a Defesa Civil? Eu acho que a Defesa Civil serve para dar assistência para as pessoas que estejam com a casa em risco de vulnerabilidade, com alguma rachadura. Acredito que no caso de enchentes, a Defesa Civil também é acionada. Uma situação que haja risco de um prédio ou uma árvore cair, por exemplo. Isso serve praticamente para prevenir que as pessoas não construam em locais perigosos, como em fossas, etc. Aí, a Defesa Civil é acionada. A Defesa Civil é muito mais do que isso. Ela resgata, transporta e alerta moradores em situação de risco. Mas você sabe por que é feito tudo isso? É muito simples. Tudo é para proteger você e a sua família. Lembre-se sempre de que nós não podemos mudar o passado, mas sempre é possível evitar que acidentes aconteçam no futuro. Defesa Civil. Somos todos nós. Apoio Prefeitura de Juiz de Fora, trabalhando por você. Olha, nesse verão chuvoso, em que as tragédias se multiplicam Brasil afora, uma pergunta que se faz é: quais são as atribuições da Defesa Civil? Como ela funciona? Como se divide? Quem são os responsáveis? O que é estado de atenção, de alerta, de calamidade? Se você não tem estas respostas, o Jornal da Cultura explica. A cada enchente, a cada deslizamento, a cada tragédia. É nessas horas que a Defesa Civil torna-se indispensável. É a linha de frente que atua nas situações críticas. Mas o papel da Defesa Civil vai muito além. Começa antes, na prevenção, passa pelo alerta à população quando há o risco iminente, até chegar ao trabalho de atendimento às vítimas, de articulação, da ajuda, de organização das tarefas e das equipes, até o resgate de corpos e sobreviventes. No Brasil, a Defesa Civil é dividida em 3 níveis: nacional, estadual e municipal. Nas 3 esferas, as coordenadorias devem atuar juntas, com o comando a cargo do Sistema Nacional de Defesa Civil, o SINDEC. Quando as pessoas normalmente perguntam se a Defesa Civil está preparada, são perguntas a respeito de grandes desastres, do tipo daquele que aconteceu no Rio de Janeiro, lá nós estivemos observando. Então, para um desastre daquelas proporções, eu acredito que nenhuma Defesa Civil naquele momento está preparada. Mas são as defesas civis municipais as responsáveis pela maior parte das ações. Cabe a ela identificar, avaliar e mapear áreas de risco, definir a disponibilidade de recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros, cadastrar a população vulnerável, mobilizar a sociedade local e os núcleos comunitários de defesa civil, além de treinar pessoal, produzir e divulgar dados sobre a ocorrência de desastres e definir planos de prevenção, ações, contingência e recuperação das áreas afetadas. Se houver necessidade, toda a cidade, todos os recursos da Prefeitura são juntados, bem como os do Estado e da Federação. As coordenadorias municipais trabalham com uma escala que define o que deve ser feito. No estado de observação, a Defesa Civil faz o monitoramento da situação da população em áreas de risco. No estado de atenção, a população recebe o aviso sobre os riscos de enchentes e deslizamentos. No estado de alerta, todo o município passa a ser monitorado. O alerta máximo é definido quando a situação começa a ficar crítica e há necessidade do apoio de outras instituições, como o Corpo de Bombeiros.
A lei define que o estado de emergência é decretado pela Defesa Civil Estadual quando os prejuízos causados atingem 6% do PIB do município. O estado de calamidade, como o próprio nome diz, é o de maior urgência. Isso é decretado quando os desastres naturais comprometem 30% da economia do município. Neste caso, as obras a serem executadas e os recursos liberados são feitos em regime especial. Aí entra em ação a União, que pode liberar FGTS, seguro-desemprego, antecipar aposentadorias e liberar dinheiro mais rapidamente para as prefeituras. Mas, atualmente, não se sabe quantos municípios possuem defesa civil. E, por isso, não há um estudo sobre as áreas de risco e a população que está vulnerável. E mesmo na maior cidade do Brasil, onde a Defesa Civil trabalha com frequência, não há profissionais especializados. Não há aquela profissionalização, não há uma carreira, um plano de carreira para o agente de Defesa Civil. Dentro dessa profissionalização, ele não seria um funcionário da prefeitura que viria para cá e que a qualquer momento poderia sair, não. Ele seria contratado já como agente de Defesa Civil e faria os cursos referentes à sua profissionalização aqui dentro da Defesa Civil. Época de chuva é tempo de ficar alerta e prevenir desastres. Com atitudes simples, você pode proteger o seu patrimônio e, o mais importante, salvar a sua vida e a de quem você ama. Defesa Civil apresenta Prevenção em Ação. A terra encharcada aumenta os riscos de deslizamentos. Atitudes simples podem evitar grandes desastres. Veja. Plante capim ou grama nas encostas do terreno. As raízes ajudam a segurar a terra. Não plante bananeira, mangueira, mamoeiro, abacateiro ou qualquer outra árvore grande no barranco. Elas acumulam água no solo e podem provocar deslizamentos. Não construa na beira dos barrancos. Quanto mais afastada da encosta, mais segura é a casa. Não jogue lixo, esgoto, nem água do tanque ou chuveiro no morro. Usando canaletas para escoar, você preserva o solo mantendo-o seco. Existem sinais que indicam que pode acontecer um deslizamento. Fique atento. Se árvores, postes ou muros estão inclinados, pode ser sinal que o terreno está cedendo. Periodicamente, faça uma revisão nas paredes e no chão da casa. Rachaduras, trincas ou saliências podem indicar risco de desabamento. No lado de fora, se encontrar água empoçada mais do que o normal, pode ser sinal de vazamento. O que fazer em caso de deslizamento? Se precisar de ajuda, ligue 193 e chame os bombeiros. Ou ligue 102 e peça para telefonista o número da Defesa Civil. Verifique o local em volta. Novos deslizamentos podem acontecer. Afaste-se e procure um lugar protegido. Deixe o resgate para os profissionais treinados para isso. Toda a ajuda deve ser feita sempre com a orientação dos bombeiros ou da Defesa Civil. Obedeça às instruções dos bombeiros ou da Defesa Civil. Mantenha distância e libere o espaço para a passagem das equipes de resgate e ambulâncias. Com atitudes simples como essa, você protege a sua vida e de quem ama. Tenha sempre à mão o telefone da Defesa Civil da sua cidade. Para consultar os números, ligue 102. Agora é a sua vez. Atividade para casa. Ops! Para quando terminar de assistir essa videoaula, ok? Página 55. Tomam e façam atividade. Ainda falando sobre a página 55, vocês vão poder observar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vocês precisam retomar a leitura do parágrafo final na página 54 e até a videoaula também para poder conseguir dar terem as respostas adequadas para cada imagem. Vamos lá? Página 56. Nós temos aí o exercício número 2, que é uma atividade prática, novamente. Eles sugerem que seja colocado as duas mini montanhas, uma coberta e a outra não, que os regadores estejam à mesma altura e a mesma proporção de água. E aí, para vocês observarem, imaginar o que pode acontecer com essas mini montanhas.
de acordo com a análise que a gente viu e ouviu agora da página 55 e o conteúdo da página 54. E olha a indagações dessas crianças, né? Por que não cobrimos as duas mini montanhas com lona? Por que os dois regadores têm de estar aproximadamente na mesma altura em relação às mini montanhas? Vamos em busca dessas respostas? Bom, esse segundo momento da atividade prática sugere que a gente simule a chuva à mesma altura do que foi simulado antes e que esteja coberto com uma lona, certo? Então acompanhe. Retomando os questionamentos dos alunos da página 56, vamos lá. Bom, por que não cobrimos as duas mini montanhas com lona? Já que é uma experiência, é para que vocês pudessem fazer uma análise, né? Eu espero que vocês tenham conseguido alcançar a compreensão que eu apresento para vocês agora, ok? Vamos lá? Então, vocês observam que o topo do morro praticamente todo se desmoronou. Então, olha só. Primeiro, olha só, a vala, a erosão que ocorreu aqui, ó. O deslizamento de terra que ocorreu aqui. Bom, crianças, então o que fica dessa experiência é que os dois morros, um sendo protegido, tendo uma atitude de vedação desse solo, né? Ocorre que esse morro não desmoronou, nem houve deslizamento de terra. Já o morro que recebeu a chuva, a mesma proporção, a mesma intensidade, a mesma altura, este morro não suportou, né? Então, houve deslizamento e desmoronamento de terra. Agora temos para vocês o exercício da página 57, que também será feito agora, após o término da videoaula. Você precisa observar, fazer uma leitura atenta do texto a ser completado, relembrando, retomando a videoaula, as etapas da atividade prática, para que você encontre as respostas. Então, vamos lá? Bom dia, crianças. Bom, crianças. Então, agora eu vou mostrar para vocês o molho. Olha só, eu acabo de ter um pensamento aqui, né, e decidi passar essa mensagem para vocês. Em relação a todo o envolvimento que eu tive para poder gravar essa aula prática. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês, que eu sei que são contribuições que sempre acontecem na sala de aula, sempre tem algum momento em que alguma criança fala alguma coisa, alguma situação, né? O que eu tenho tirado de lição? Pra gente perder a vergonha, né? Vocês acham que é porque a gente é adulto, que a gente tá pronto para tudo, e não é assim. Então, a mensagem que a professora tem para todos vocês dos quartos anos é: não tenham vergonha de tentar, de inovar, de aprender algo diferente, de avançar, né? A gente tem que ter uma certeza. Que você tá dando o seu melhor, que você tá buscando acertar, né? E não tenha medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, tá bom? Seja sempre verdadeiro, busque ser sempre honesto e vamos avançando, né? Vamos evoluindo. Esse é o momento nosso para isso também, todos os dias. Então é isso, tem muita coisa boa aqui dentro do meu coração para vocês e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço grande e até a próxima.